Fala rapaziada, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se no canal, se possível, compartilhe aí com teus amigos e se tiver interesse, temos a nossa rifa do Azira 3.3 V6 e do Volvo C30 T5, ambos são das versões mais completas possíveis e já estamos, pessoal, a 10 números, vamos dizer, dos 85% da rifa paga, ou seja, da reta final, pessoal. Se tu tiver interesse, é apenas R$ 60. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um carro que eu tive no ano passado. Para quem já me conhece, eu negociava carros, ainda negocio, mas muito pouco agora, tá bem difícil. Não difícil vender, tá difícil comprar. Tá difícil achar carro bom para comprar, tá difícil de achar carro bom de estado, em bom estado de conservação e também bom de comércio, tá meio complicado. Os carros subiram muito os preços, carros que são bons de comércio geralmente já tem o cliente certo, já tem lá a pessoa do repasse, lá já tem a pessoa certa, entendeu? Então tá bem difícil, porque tem muitas pessoas também trabalhando com o aplicativo, então carros aí Onix, HB20, etc, que são carros super rápidos de venda, né? Eles já têm na maioria das vezes o cliente certo, então tá bem difícil de comprar carro para revender. Mas ainda assim faço alguma coisa que outra. Mas ano passado, um pouco antes da pandemia, eu tava para abrir uma loja, uma lojinha básica, simples de início, porque eu sempre mexi com isso, mas nunca tive uma loja minha. Aí eu ia montar a loja e o primeiro carro que eu adquiri para montar chegou para mim umas 2, 3 semanas antes do início da pandemia e eu tinha comprado ele em janeiro. Foi uma EcoSport. Essa EcoSport era uma XLT 1.6 E-Tech Rocan Freestyle, aquela versão que é bem completinha até. Só que como desandou, eu ia comprar mais uns 3 ou 4 carros, ia fazer um negocinho bacana de início, né? Um HB20, Onix e tal, ia comprar uns carrinhos assim, só que tudo desandou. E esse carro acabou sobrando, e eu tava usando ele, usava ele de vez em quando, e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do carro, porque é um carro que eu não compraria para mim, não é o meu estilo de carro, mas é um carro que vale bastante a pena para usar no trânsito do dia a dia, para usar em cidades que é em todo o Brasil, basicamente, né? Com asfalto um pouco ruim. Bom, eu comprei esse carro, ela é a 1.6, era 1.6, né? Freestyle Zetec Rocan. Eu, de antemão, assim, já gostei de como ela enfrentava os buracos. Ela aguentava bastante, porque a Eco do modelo mais novo já tem um pneu mais baixo, já tem um pouco mais de dificuldade para passar por certos lugares sem ficar batendo, enfim, como a antiga tinha, que ela tem um pneu mais alto, tem um pneu mais parrudo, então ela aguentava bastante desaforo. O que eu não gostei muito, eu nunca andei na 2.0. O pessoal fala que a 2.0 bebe bastante, mas até onde eu sei, a 2.0 ela vai beber um pouco mais se tu pisar muito, mas como se tu andar com ela no uso civilizado, ela é capaz de ser até um pouco mais econômica que a 1.6. Por que que eu digo isso? Porque a 1.6, para você sair da inércia, você tem que ficar pisando bastante. Então, no anda e para do trânsito, ela não é um carro econômico, tá? Ela fazia 7 na cidade para um carro 1.6 de 105, 110 cavalos, um carro que em tese seria para ser relativamente econômico. 6,5 para 7 eu não achei grandes coisas, tá? E isso eu explico porque é um carro pesado, o peso dela pro motor é um pouquinho pesado e ela sofre um pouco para sair da inércia, sofre um pouco para subir algumas subidas, dependendo da marcha que tu tiver, se tiver com peso ou não. É a única questão que eu tenho para dizer. Ela é um carro que não tem um consumo na cidade tão interessante como o pessoal normalmente poderia achar por um motor 1.6, tá? Ford, como a maioria sabe, não é um carro de manutenção barata. O que tiver que fazer geralmente vai ser um pouco mais caro que a concorrência. Mas o único problema que eu tive com esse carro foi o acionador lá da embreagem, lá esqueci o nome agora da peça, custou mais ou menos R$ 600, conserto, alguma coisa assim. Aí eu fiquei sem embreagem quando aconteceu isso, mas foi só, tá? E no geral é um carrinho bem honesto, tá? Na estrada eu conseguia fazer, acho que eu cheguei a fazer 11 com ela andando a
120 por aí. Na estrada, o desempenho dela é bem interessante, tá? Esse motor Zetec Rocan, que é o mesmo motor que equipou Focus 1.6, equipou Ka 1.6, equipou Fiesta 1.6, enfim, é uma gama de carros aí da Ford que teve esse motor. Na estrada ele tem um desempenho bem interessante, não é um carro xoxo na estrada não, eu achei até que era, mas o problema dele é só na cidade, em baixas rotações, em alta ele vai bem, apesar de ser um cabeçote 8 válvulas, em alta ele vai bem, tá? Ah, deixa eu ver o que mais. Curva não é o forte dela, não faz curva, inclusive eu fui fazer uma brincadeira com a minha, isso dentro da cidade, e quase capotei, tá? Ela não faz bem curva, eu arrisco a dizer que ela é pior de curva que uma Blazer é um pouco semelhante, né? Se bem que a Blazer usa chassis, a Export é monobloco, a Blazer é tração traseira, a S10 a Export é tração dianteira, mas a Export consegue fazer menos curva que uma Blazer, tá? Não é um carro para. Ela tem até um aviso no quebra-sol ali que manobras e tal, não sei o que. É normal de carro um pouco mais alto ter isso aí, mas fica bem claro que já não é a praia dela, tá? O espaço interno eu achei super interessante, tanto para quem vai na frente como para quem vai atrás. O porta-malas eu achei um pouco ruim a questão de abrir. É bonitinho, mas não é muito prático. Aquele negócio de abrir pro lado que ela tem, né? Não é tão prático aquilo. O step pendurado atrás, eu vi pessoas reclamando que já tentaram roubar e tal. Tanto que a minha veio com puta de um cadeado segurando. Mas eu, enquanto ela esteve comigo, não tive nenhum problema. Eu acho essa versão freestyle bem bonitinha, sabe? É uma versão que eu curto bastante. Tanto que na hora de comprar. Tinha outras Export, tinha até 2.0, mas eu preferi justamente ter Freestyle por eu achar mais bonita e por ser a que mais eu vejo por aqui, né? A 2.0, como eu falei, ela tem a fama de beberrona e eu acho que em partes pode até ser, como eu falei, se o pessoal pisar um pouco mais, ela vai ser, mas em compensação tem desempenho de sobra, né? Tem desempenho em baixa, desempenho alto, desempenho na 2.0 não falta. Se eu recomendo a compra, eu recomendo. Desde que seja um carro que esteja funcional, que não tenha grandes coisas para fazer, como todo carro que eu digo, porque é um carro que vale bastante a pena para quem quer um carro para usar, pessoal. Não é aquele carro de, não sei, é um carro de para acelerar, é um carro para curtir, tipo, é um carro para uso, tá? Não é um carro para te ficar lá achando que é de coleção, sei lá o que. É um carro para usar, é um carro aquele tipo de carro que tipo assim, ó, tu tem lá o teu brinquedinho do final de semana, aí tu quer um carro pro dia a dia, um carro para usar, um carro para bater, é o carro, tá? Recomendo. Se possível, comprar essas versões aí, fugir da versão 1.0, da primeira geração, que essa aí é a pior de mercado e é um carro um pouco mais complicado, que é 1.0 Supercharger. Um problema que eu via várias pessoas falar e que nessa minha não tinha, acho que foi corrigido, é que das primeiras Eco até quando mudou a geração, porque, bom, o pessoal diz que a geração só mudou em 2013, né, quando veio a nova EcoSport, mas eu, para exemplificar, quando ela mudou frente, traseira, roda e tal, ali de 2007 para 2008, dizem que as mais antigas batia muito a tampa lá atrás, a parte interna batia muito. A minha não tinha barulho nenhum, nunca tive problema com isso. Aliás, não tinha problema de acabamento algum. A minha estava bem inteira até o carro, bem inteira a caminhonetinha. Eu mesmo dizendo que a manutenção dos Fords é mais cara, e realmente é, não só dela, mas de outros carros também, eu recomendo a compra se tu vai precisar daquele carro para bater, aquele carro para usar no dia a dia, sem muita preocupação. Esse aí é um dos carros que eu indico, beleza? Tamo junto, pessoal. Forte abraço.